Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é esse espaço que traz autistas para poder falar tanto em discussões privadas quanto também em eventos públicos. Meu nome é Thiago Abreu e hoje a gente vai trazer um material bônus que foi gravado na semana passada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde estou no momento. Outra pessoa que participou dessa discussão também vai falar um pouco aqui rapidamente. Eu sou o William Timura, também sou autista, síndrome de Asperger, diagnosticado na vida adulta. Estou conhecendo o Thiago agora, pessoalmente, né? A gente já se conhecia pela internet, já participei do podcast Introvertendo algumas vezes e essa é a primeira vez que a gente participa também em um evento em conjunto, né, falando sobre autismo também. É um evento da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul para o Dia do Orgulho Autista. Então a gente está falando sobre alguns temas variados, né, desde diagnóstico até dificuldades no mercado de trabalho, na vida acadêmica e os nossos próprios projetos pessoais também, né, sobre autismo, que é inevitável falar sobre, né, afinal a gente realmente passa um bom tempo produzindo conteúdo, tanto o Thiago para o podcast quanto eu para o meu canal no YouTube, né, que é um canal sobre autismo. E nesse evento eu acho que foi bem interessante, a gente teve um bom aproveitamento, né, desse dia da conscientização, ao meu ver, e desse também teve algumas discussões bem interessantes, tanto da minha vida quanto das perguntas do público também. E é isso, espero que vocês tirem um bom proveito desses áudios que renderam desse dia. A título de informação, nós tivemos alguns problemas técnicos durante a gravação, então provavelmente vai ter alguns ruídos, alguns chiados, então só para condições de previsibilidade, são coisas que nós não podíamos evitar, nós fizemos várias coisas, mudamos equipamento, mas a universidade estava numa situação um pouco complicada com relação a isso. Além de mim e do William, nós tivemos a participação de mais duas pessoas que vocês vão ouvir ao longo da gravação, e da professora Vivian, que fez o convite, nós agradecemos a ela pelo convite. E por fim, sexta-feira tem episódio normalmente no Introvertendo, e se você quiser acompanhar a gente, acesse o nosso site introvertendo.com.br, confira as nossas redes sociais, confira a gente também nos nossos projetos de financiamento, como o PicPay e o Padrim, e aí fiquem com esse conteúdo, e que excepcionalmente não vai ter versão também no YouTube sem músicas de fundo, porque afinal o evento já não conta com músicas no fundo, então não faz sentido, então vai ter só a versão principal, mas tá lá para vocês conferirem. Até mais. Boa noite. Em primeiro lugar, então, quero agradecer a oportunidade à Adriana e toda a equipe do Incluir. Já é a terceira vez que a gente fala de autismo aqui na Universidade Federal. Esse ano já, felizmente, é a segunda oportunidade que a gente tem. E principalmente as pessoas com autismo que aceitaram, né? Vim falar hoje nesse dia, uma coisa inédita. Acredito que no Rio Grande do Sul, eu estou há 19 anos na área, nunca ouvi ninguém comemorar o Dia do Orgulho Autista aqui no nosso estado, então estamos sendo pioneiros nessa discussão e, obviamente, trazendo pessoas para falar a respeito disso. Então, a gente vai ter uma dinâmica, vou falar, na verdade, não vou fazer uma palestra, vou fazer uma comunicação para vocês, né? Só vou atualizar em termos de autismo, enfim, do transtorno do espectro autista e do Dia do Orgulho, um pouco do histórico, e depois a gente, então, vai ter um segundo momento com as narrativas, os relatos dos adultos com TEA que estão aqui presentes. A gente vai fazer o último momento de perguntas para o público e as perguntas vão ser por escrito. Então, as colegas vão ter alguns papéis para vocês anotarem na medida que vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida específica, para depois a gente poder responder nos 30 minutos finais da nossa programação, certo? Então, me apresentar brevemente, eu sou professora universitária, conheci autismo no último semestre da minha graduação, comecei na área da saúde e fui parar na área da educação. Comecei com autismo e, na verdade, fui parar nos direitos das pessoas com deficiência, na questão dos direitos humanos. Fiz uma trajetória um pouco diferente, vamos dizer assim, nesse universo. Participei assim, de muitos grupos, desde a fundação do Conselho Municipal, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui do Estado, enfim. Eu vou trazer, né, relatos aqui também na minha apresentação de pessoas com deficiência, né, de pessoas, principalmente pessoas com autismo,
E, na verdade, vou, né, dar voz a pessoas que não estão aqui presentes entre nós. Então, em relação, praticamente, quem é da área já sabe, né, durante muito tempo, principalmente desde 2008, quando foi instituído o dia 2 de abril como um dia de conscientização, foi escolhida a cor azul. Né? A cor azul, por a gente ter uma frequência maior de pessoas com autismo no sexo masculino, e aquela fita, então, foi escolhida para simbolizar o autismo. Só que, nos últimos anos, as pessoas com autismo no mundo têm questionado, né, a legitimidade tanto da cor azul para representar, porque, afinal de contas, justificam que não participaram desse processo de escolha, e também, de alguma forma, pela questão, né, de hoje se reconhecer que as meninas, o sexo feminino está muito subdiagnosticado. Né, essa é uma discussão recente também entre as pesquisas a respeito do autismo. E pelo fato, enfim, que já é reconhecidamente desde a década de 80, enfim, por Lorna Wing, a questão que o autismo ele se caracteriza por um espectro. Então, essa grande variabilidade, tanto nos sinais quanto nos sintomas, a heterogeneidade que a gente tem nos casos, justificaria isso. Então, no Brasil, a gente já teve esse ano algum movimento diferente, vamos dizer assim, né? Não se iluminou de azul, e sim de todas as cores do arco-íris. Em Brasília teve esse pioneirismo, vamos dizer, esse ano. E, na verdade, as pessoas com autismo também têm questionado muito o uso do quebra-cabeças e têm optado pela questão do símbolo do infinito, né, como uma representação, enfim, da neurodiversidade e de todas as cores. Eles justificam que essa fita é rejeitada porque as pessoas com autismo não se veem como peças ou enigmas a serem desvendados, mas se veem como pessoas neurodiversas que devem ter suas singularidades respeitadas. Então, esse dia, na verdade, ele foi instituído por um grupo de pessoas com diagnóstico de síndrome de Asperger em 2005. Então, já faz bastante tempo. Não é uma novidade esse Dia do Orgulho Autista. No Brasil, paralelamente, um grupo criou o movimento Orgulho Autista em Brasília, principalmente um pai, o Fernando Cota, com o objetivo, então, de mostrar o lado positivo do autismo e de celebrar a neurodiversidade. Então, quem tiver mais curiosidade, enfim, de conhecer a respeito do MOAB, que hoje tem representações também, não só no Distrito Federal, enfim, em todos os estados do Brasil. Então, a questão da neurodiversidade, né, é um conceito e também um movimento social que busca fazer entender que nenhum modo de ser é errado e que todos têm o direito de serem quem são. Então, fica ali a hashtag Orgulho Autista pelo dia de hoje. E aí eu trouxe uma citação de Donna Williams, que é uma mulher com autismo, uma escritora que diz o seguinte: por que eu deveria chorar por não ser uma maçã, quando eu nasci uma laranja? Eu estaria chorando por uma ilusão. Eu poderia também chorar por não ser um cavalo. Então, a gente sabe que o autismo ele foi descrito em 1943 por Kanner, enfim, as características, as 3 áreas que estão comprometidas em questão do isolamento, o prejuízo, o déficit na comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e o comportamento, principalmente interesses e atividades restritas, que se caracteriza pela manutenção da mesmice, estão presentes até hoje, só que se apresentam de forma muito diversa, né? A gente não encontra nenhum caso igual ao outro. E isso é um grande desafio, não só na questão da identificação, mas depois também em termos de atendimento, de ter um suporte para essas pessoas. Aqueles casos, né, de livros de antigamente, de pessoas, de crianças num total isolamento ou, né, estereotipadas com padrão, é bem difícil de encontrar. Né? Hoje aqui a gente vai ter pessoas aqui no palco e a gente tem pessoas na plateia com autismo, e a gente tem que salientar que autismo não tem cara. Então a gente fica com essa expectativa de procurar casos num extremo isolamento, que não falam, que não se comunicam, enfim, que não têm interesse por interação social. A gente talvez hoje em dia não encontre mais, né? A gente tem cada vez mais pessoas que estão mostrando as suas capacidades neurodiversas. Então, na verdade, esse evento aqui é mais um. Para a questão da cura do preconceito, a gente sabe que a informação é fundamental. Aproximadamente 1% da população mundial tem autismo.
Então, ao contrário do que se pensava, não é um transtorno raro. No Brasil, temos a estimativa, então, de 2 milhões de pessoas com autismo. E ainda a gente não sabe onde elas estão. E, mundialmente, se tem um caso para cada 59 indivíduos. Né? A última estatística, enfim, desse Centro de Controle e Prevenção de Doenças de uma agência dos Estados Unidos. A questão, então, do sexo feminino, que eu citei anteriormente para vocês, existe hoje um baixo reconhecimento em mulheres, né? Autores de 2011 começam a levantar que essa proporção aproximadamente seria de praticamente 1 para 1,5 ou 1 para 2, e não 1 para 4 ou 5 casos do sexo masculino, como a gente pensava anteriormente. O problema do autismo é que, na verdade, ele não é uma deficiência visível. E isso causa uma série de empecilhos, de transtornos, de fatores que dificultam a inclusão e a promoção da acessibilidade para essas pessoas. Em termos de diagnóstico, então, a gente tem que reconhecer, né, que hoje o autismo, enfim, é um espectro. Então, a gente tem pessoas que passam muitas vezes despercebidas e a gente tem pessoas que chamam atenção, principalmente pelo seu comportamento, pelas suas estereotipias, enfim, pelas suas manias. E o autismo, na verdade, ele pode estar acompanhado de qualquer outro transtorno, seja da área neurológica, psiquiátrica, genética e por assim vai, né? A gente tem alguns sinais de alerta, né? Hoje, precocemente, talvez seja o maior desafio, não só de pesquisadores, mas de profissionais, fazer o diagnóstico cada vez, ou esse reconhecimento, não necessariamente um diagnóstico, mas uma identificação precoce, uma intervenção precoce, para que essas crianças tenham melhores oportunidades, enfim, de desenvolvimento. Esses sinais chamam a atenção de vocês que eles são de alerta. Na verdade, eles não servem para fazer diagnóstico, né? Não se deve, enfim, fazer um checklist de características para fazer diagnóstico. E a gente tem que reconhecer, a gente fica muito focado na questão do autismo infantil, que as pessoas com autismo, elas crescem, a gente tem vários adultos com autismo que são invisíveis na nossa sociedade, né? Então, até esse ano, o movimento trocou o termo conscientização por aceitação do autismo. E aí a gente tem, então, várias pessoas, né, várias faces e vários talentos, na verdade, pessoas que se destacam nas suas áreas profissionais, né, desde a Temple Grandin, enfim, que é uma zoóloga, professora universitária, já é uma idosa, talvez a pessoa mais atuante, mais ativista da área do autismo. Temos engenheiros, físicos, cantores, atrizes, surfistas, enfim. E a gente sabe que um dos maiores desafios de ser autista não é o autismo em si, mas como as pessoas reagem a ele. Se você quer mudar vidas, comece mudando suas percepções de autismo. Então, o diagnóstico, na verdade, ele tem que ser feito preferencialmente por uma equipe multiprofissional, né? O diagnóstico ainda é clínico, a gente não tem nenhum exame, nós não temos marcador biológico, então a gente não consegue identificar o autismo através de um exame de neuroimagem, através de um exame genético, um exame de sangue, enfim. É através mesmo da observação, numa anamnese, e preferencialmente a gente tem que ter uma equipe transdisciplinar. O que seria isso? Vários profissionais de várias áreas conversando entre si, acompanhando esse caso durante um período razoável de tempo, enfim, para fazer essa avaliação. Em 2013 foi lançado o último Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, e apareceu, então, pela primeira vez, o termo transtorno do espectro autista. A gente não tem mais autismo infantil, não tem mais síndrome de Asperger, não tem mais transtorno desintegrativo de infância, síndrome de Rett dentro da categoria anteriormente, que era chamado de transtorno global do desenvolvimento. Então, na verdade, o TEA hoje é reconhecido como um transtorno do neurodesenvolvimento, de etiologias múltiplas, que se manifesta na infância, definido de acordo com critérios clínicos. As características principais são alterações qualitativas e quantitativas, que, embora muito abrangentes, afetam de modo mais evidente as áreas da comunicação social e do comportamento.
Antes nós tínhamos 3 áreas, na verdade, nessa última edição desse manual da saúde mental, a interação social foi associada com a comunicação, né? Então, obrigatoriamente, essas áreas vão estar prejudicadas de alguma forma, muito precocemente, né? Porque a criança já nasce com autismo e o autismo é uma condição para a vida toda. Eu gosto muito dessa frase da Isadora Friedrich, que é uma pessoa com autismo que descobriu muito tardiamente seu diagnóstico, que ela diz o seguinte: descobri que não sou uma pessoa neurotípica defeituosa, sou uma pessoa autista normal. Em relação ao prognóstico, ninguém sabe, na verdade é uma incógnita, né? Ninguém é capaz de dizer o que uma pessoa com autismo é capaz ou não de fazer, né? Muito menos uma criança. A gente tem hoje excelentes perspectivas, enfim, de desenvolvimento em relação a uma criança receber uma intervenção precoce, né? Talvez antes dos 3 anos de idade seria o ideal. Cristiano Camargo é outro adulto com autismo que diz o seguinte: o autismo não é uma limitação, nem limita as pessoas. São as outras pessoas que limitam os autistas, ao não acreditar no potencial deles. Importante dar uma pincelada na legislação, né? A gente tem uma lei específica, então, a partir de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A coisa mais importante é que essa lei, né, determina, no artigo 1º, que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência e automaticamente ela tem direito, né, a toda a legislação, enfim, a tudo que está associado com qualquer outra deficiência, porque antigamente não se tinha esse direito. Umas coisas eram restritas às pessoas com deficiência física, com deficiência visual, auditiva. Essa lei, então, foi regulamentada pelo decreto 8.368, 2 anos depois. E a gente tem uma outra lei que a gente não pode deixar de destacar, que é conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz, então, mais atualizado todas as áreas: educação, saúde, turismo, enfim, esporte, cultura, e instituir que discriminação é crime. Então, é muito importante saber disso, né? A gente vai ouvir hoje um pouco a respeito das barreiras que esses jovens encontraram ao longo da vida acadêmica e profissional, e a gente sabe, dito pelas próprias pessoas com deficiência, que a maior barreira é a atitudinal, né? Não são as barreiras físicas, arquitetônicas, mas sim o preconceito, a discriminação, né? O comportamento das outras pessoas em relação às pessoas com deficiência. A partir de 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU trouxe uma nova definição sobre o que é deficiência, né? Então, diz o seguinte: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua plena participação e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, na verdade, tira aquele olhar, aquela visão da deficiência do sujeito e coloca, vamos dizer, a responsabilidade no ambiente e na sociedade. Então, todos nós somos responsáveis pela essa questão das barreiras que são impostas às pessoas com deficiência. Se a gente tivesse um desenho universal, qualquer pessoa poderia, né, exercer, enfim, todos os seus direitos e suas liberdades. Então, na verdade, isso é uma questão de uma postura de adoção de um novo papel da sociedade em si e de reconhecer a pessoa em primeiro lugar, né? As diferenças, na verdade, elas nos enriquecem e a gente precisa respeitar e valorizar isso em qualquer ambiente. E aí o Vitor, que é um adolescente, o Vitor Mendonça, escritor também formado em jornalismo, diz o seguinte: neurodiversidade tem a ver com o direito de ser autista e o direito de ser eu mesmo. Tenho a plena consciência de que não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Autismo não é uma parte isolada que tenho, é algo que define os traços da minha identidade. Minhas características particulares podem ser diferentes do que se espera e das de outros autistas, né? Então a gente vai conseguir ver isso muito claramente aqui nos 3 exemplos que nós teremos conversando com nós essa noite. Então a questão da acessibilidade é fundamental, né, para as pessoas experienciarem a inclusão. Como eu falei para vocês, a gente prioriza hoje um desenho universal. Na verdade, não depende só dos profissionais da área da educação, da área da saúde. Isso tem que ser construído em todos os cursos de graduação para formar
profissionais, enfim, com essa visão inclusiva. Esse é um novo símbolo, então, da acessibilidade, né? Desde 2015, a ONU adotou e aboliu aquele anterior. E a gente diz hoje, se o lugar ele não permitiu acesso a todas as pessoas, esse lugar que é deficiente. A acessibilidade, como eu disse para vocês, é um direito de todos e uma responsabilidade de cada um. Porto Alegre, recentemente, então, a gente teve a aprovação da Lei Municipal 12.515, que inclui, né, o símbolo do autismo, a fita, como direito a ter prioridade nos atendimentos. Isso já estava garantido em outras leis, lá de 2000, 2006, mas, enfim, depois da LBI, isso está sendo enfatizado. A gente sabe que incluir é preciso e o papel da sociedade é fundamental. Inclusão não é um favor, inclusão é um direito. E aí eu termino com essa frase da Judy Endel, que diz o seguinte: ao longo dos anos, aprendi a trabalhar com meu autismo, honrando quem sou neste mundo. Sim, o autismo pode ser difícil, eu sei. Eu vivo todos os dias e acredito fielmente que adultos autistas não se parecem com crianças autistas. Sabem por quê? Porque os autistas têm potencial ilimitado. Então, deixo meus contatos e agora a gente vai para a segunda parte da mesa. Vou convidar. Então, a gente vai dividir aqui o microfone, a gente vai fazer uma breve apresentação, que eu quero que eles digam para vocês o nome, idade, escolaridade e profissão. Bom, eu vou começando então. Meu nome é Guilherme Leste Moscovitch, eu tenho 26 anos. Eu me formei no Colégio Escaleta em 2011 e me formei em jornalismo pela Unicinos em 2016. E hoje eu trabalho no Hospital Moinhos de Vento na parte de arquivo e memória. O diagnóstico do Asperger começou quando eu tinha mais ou menos 6 anos, quando meus pais levaram um médico e aí o Asperger ficaria entre um meio, entre uma pessoa normal e o autismo. Mas eu nunca tive esse problema, eu sempre me considerei uma pessoa normal, nunca me considerei uma pessoa com autismo. No colégio pude ir para uma escola normal, e aí também eu fiz algumas viagens, mas precisava de acompanhamento, e algumas delas cheguei a fazer acompanhamento também enquanto fazia provas ou trabalhos, mas eu nunca tive esse problema de pessoa com deficiência, mas eu precisava de ajuda. Me formei no colégio e aí eu fui para a faculdade, a Unicinos. Passei no vestibular em 2011, eu pude fazer as provas com uma pessoa normal. E aí na Unicinos nunca tive esse problema com deficiência. Sempre pude ter aula com as pessoas do curso, nunca tive esse problema de fazer trabalho ou provas, fiz com todas as pessoas. E aí na Unicinos foi, como posso dizer assim, 4 anos e meio da minha vida, porque mudou meus áreas. Estava com um pessoal mais experiente. E aí, quando me formei em 2016 pela Unicinos, e aí passando na primeira turma do curso que abri em Porto Alegre, do curso de jornalismo da Unicinos, primeiro eu carreguei o curso nas costas de São Leopoldo quando me formei. Depois, aí, sobre a experiência profissional, eu trabalhei no Grupo RBS de janeiro de 2015 até março de 2016. Trabalhei na Central de Páginas, onde fazia umas coisas a gente estava as novelas, eu também sugeria pautas para a edição do jornal seguinte, para a edição seguinte da Zero Hora. E eu adorei estar no Grupo RBS. Depois eu cheguei a trabalhar como voluntário na Feira do Livro de Porto Alegre durante alguns dias. Eu trabalhei numa empresa chamada Estrutural, que trabalha com metalúrgica, de novembro de 2016 até fevereiro de 2017. Depois aí disso, eu cheguei a trabalhar no Instituto Cultural Max Chagall como voluntário de março de 2017 até abril do ano passado. E aí, no ano passado, surgiu a oportunidade de trabalhar no Hospital Moinhos de Vento, que estou até hoje. Eu trabalho na parte de arquivo e memória do hospital, no espaço de memória a Marília de Vieira de Macedo. Trabalho preservando a história da instituição e eu estou adorando até hoje.
Mas e isso daí, eu nunca considerei uma pessoa com problema com deficiência, sempre considerei uma pessoa normal. E espero que não só aqui o William e o Thiago, como eu, mas todas as pessoas com autismo sejam exemplos para superar esse preconceito de pessoas com deficiência. Boa noite, meu nome é Thiago, tenho 23 anos, sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Eu só queria perguntar se eu falo tudo de uma vez ou em blocos, né? Certo. Como eu disse, eu sou formado em jornalismo na Universidade Federal de Goiás, fui diplomado recentemente. Prazer estar aqui na URGS. E inicialmente eu vou falar sobre a questão do diagnóstico, né, que eu acho que é o ponto inicial de tudo. O meu diagnóstico ele foi bastante tardio, que eu acho que é uma característica incomum de algumas pessoas que foram diagnosticadas, né, com síndrome de Asperger. Tudo começou em 2013, no final do ensino médio. Começaram a surgir algumas suspeitas. Eu comecei a ler algumas coisas na internet. Com isso, depois de um tempo, eu procurei uma psicóloga que era especializada em autismo, só que ela atendia mais crianças. Ela tinha um marido Asperger, um filho que é autista severo, e ela começou a fazer esse processo de avaliação. No início, ela falou que não era Asperger na impressão dela, mas ela continuou investigando, conversou com a minha mãe, conversou com um amigo meu, ele fez alguns testes. Enfim, no final das contas, ela falou, você é Asperger. E ela me encaminhou para o neurologista fez todo o processo de novo, fez eletrocefalograma, fez consultas dialogadas, né, como é o caso de um diagnóstico clínico, você não tem, né, um marcador específico. E aí eu recebi o meu laudo com 19 anos, em 2015, eu tinha acabado de entrar na graduação. E de lá para cá eu posso dizer que o diagnóstico me ajudou bastante num processo, a princípio, de autoconhecimento. Na verdade, esse autoconhecimento já era prévio, porque o que me levou ao diagnóstico foi justamente uma busca por autoconhecimento, né? Então não foi o diagnóstico em si que me trouxe o autoconhecimento. E eu posso dizer também que eu pude, digamos assim, adaptar certas questões da vida social a partir do diagnóstico. Então eu fui entender dificuldades que não tinham nome, mas que a partir agora daquele nome eu poderia criar mecanismos para poder lidar com isso. Então a minha qualidade de vida melhorou, inclusive foi o fato de ter o diagnóstico que me ajudou também a procurar assistência estudantil na universidade. A UFG me ajudou bastante nesse sentido, eu vou falar isso depois, detalhar. E hoje eu posso dizer que eu estou satisfeito, mesmo o diagnóstico tendo sido tardio. Só deixa eu fazer uma colocação. Os critérios, entre aspas, de inclusão dessas pessoas que estão aqui presentes, o que elas têm em comum, né? Um diagnóstico de síndrome de Asperger, ensino superior completo e estão incluídas no mercado de trabalho. Certo? Acho que o Thiago não falou sobre a questão da escolaridade. Não, eu falei duas vezes, eu sou formado em jornalismo na UFG. É que eles não estão seguindo o meu roteiro. Não, eu estou. Todo mundo recebeu previamente o roteiro, todo mundo recebeu a explicação e ninguém aqui, já falaram tudo que não era para falar ainda, mas enfim. William, mais disciplinado, nome, idade, escolaridade e profissão, por favor. O meu nome é William Timura, tenho 26 anos de idade, eu faço mestrado em informática para educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, atualmente, e sou formado na UBRA, em Canoas, Sistemas para a Internet, um curso à distância, na verdade, só que não é o meu primeiro curso, eu fiz um primeiro curso em jogos digitais, mas eu vou deixar isso para outro bloco. E a minha profissão é como programador. Eu sou um desenvolvedor de softwares. Então tá, agora nós vamos para a sessão diagnóstica. Guilherme, por que tu ou a tua família procuraram um profissional para fazer uma avaliação em relação ao teu desenvolvimento? Bom, tudo começou quando tinha mais uns 3 anos, que me achava que eu estava um pouco tímido, um pouco quieto em relação às outras crianças. Mas aí, quando eu tinha 6 anos, os meus pais levaram no médico. E aí descreveram que eu talvez tivesse um síndrome de Asperger, que ficaria entre um meio, entre a pessoa com uma vida normal e a pessoa com autismo. Foi mais ou menos assim que me diagnosticaram com o problema do Asperger. Então, eu procurei o profissional em 2014 por causa de coisas que eu já lia na internet sobre autismo.
O meu diagnóstico foi tardio também. Iniciei o processo aos 22 anos de idade. Antes disso, eu já tinha conhecido outras pessoas, né, profissionais, especialmente, que trabalhavam com isso, e outros estudantes de psicologia também, que notavam alguns traços no meu comportamento, né, traços atípicos, e sempre me citavam coisas sobre síndrome de Asperger e etc. Eu cheguei a pesquisar 1 ou 2 vezes na internet ao longo desse período, mas pelas minhas primeiras buscas pela internet, eu pensei que isso não tinha muito a ver comigo, na verdade. E então eu só vou, na verdade, procurar para um profissional, né, para fazer. Na verdade, não foi para uma avaliação, mas foi para pedir por ajuda mesmo, na verdade, porque eu começava a notar que eu era diferente, né? Eu começava a notar que as dificuldades que eu tinha eram diferentes. E a maneira que eu reagia a coisas e o que era esperado de todo mundo que estava no mesmo ambiente que eu estava, de alguma forma eu queria executar essas coisas de forma diferente. E isso foi principalmente nos meus trabalhos, né, enquanto estava no mercado de trabalho. E eu delegava esses problemas à ansiedade, primeiramente. Eu pensava que era algo relacionado à ansiedade, porque eu era muito ansioso, então eu faço as coisas de uma maneira diferente porque eu sou mais ansioso que as outras pessoas. Então, por isso eu fui buscar por ajuda profissional. E através disso, né, a partir dessa busca e investigação, que daí vem a hipótese novamente de autismo, que todo mundo já tinha levantado, várias pessoas já tinham levantado antes, e agora dessa vez também levantada pela minha psicóloga. E aí o processo de investigação, na verdade, durou mais ou menos 1 ano, porque contou com tanto também um psiquiatra me acompanhando, quanto neurologista, quanto também um processo de psicoavaliação, no qual foram aplicados, acho que 5 instrumentos, incluindo o teste de QI e tudo mais, entrevistas com os meus familiares, etc. Então foi um processo bem custoso, na verdade, bem longo, mas que definitivamente me deu uma melhor perspectiva uma melhor explicação sobre quais eram os meus problemas, de quais eram as minhas dificuldades, que não... É claro que todos os autistas também têm, aliás, não todos, mas uma boa parte tem um problema com ansiedade também, né? Isso é comum entre pessoas com autismo, mas também, na verdade, é uma ansiedade atípica, digamos assim, né? Uma ansiedade relacionada a uma forma diferenciada de ver as coisas, de compreender as coisas, de agir sobre as coisas, né? E como o Thiago falou também, isso me dá um nome, né? E eu acho que esse nome é muito poderoso, na verdade. Você encontra outras pessoas, você não dá, é difícil de dar valor a pertencer a um grupo quando você já sempre consegue pertencer a grupos facilmente, né? E aí pessoas no espectro do autismo eventualmente não tem tanta essa facilidade de pertencer facilmente a um grupo, e uma vez que você finalmente tem esse nome e você entende que é uma comunidade, você entende que é uma conscientização sobre isso, isso é um dos fenômenos bem importantes, ao meu ver, da questão do diagnóstico, mas também sobre a explicação e a capacidade de intervir nisso, né? Eu tenho uma explicação do porquê eu faço as coisas diferentes, eu tenho uma explicação do porquê minha sensibilidade é diferente, eu tenho uma oportunidade de pelo menos sugerir algo que possa ser feito diferente, e o que deve ser esperado, né, diferentemente de mim em comparação com outras pessoas também em diversos contextos que eu estou. Então eu acho que o diagnóstico para mim foi realmente produtivo nesse sentido. Sobre o impacto, eu acho que tem essa questão, como ele falou, das pessoas te verem de um jeito diferente. Eu acho que as pessoas nunca pensei isso, da questão de me ver como uma pessoa com deficiência. Eu acho que sempre me viram como uma pessoa normal. Certo que também tinha um pouco do diagnóstico, da questão da solidão, ou de alguns dos problemas de ansiedade, mas tem a questão do grupo, como ele falou muito bem. De tu tentar pertencer a um grupo, ou conseguir outros grupos de amigos. Eu acho que isso é bem importante hoje em dia, porque o autismo não te impede de conseguir fazer amizade com as pessoas. Nessa questão da inclusão, eu acho que é bem importante isso, que não só como ele falou, mas também de
tá certo também que a sociedade tem um estereótipo das suas rotinas serem solitárias, mas não, se as pessoas ajudarem umas às outras, tá, esse preconceito pode ser quebrado. E eu também sobre essa questão do autismo, eu tô agora tentando tirar a carteira de motorista para de orientação, mas eu acabei parando no meio do caminho por causa dessa questão do autismo, que como disseram, nada impede de tu ser incluído, e estou batalhando por isso para ter meu direito com qualquer outra pessoa. Nada me impedir de ser uma pessoa deficiente ou autista. Eu quero ter direito com qualquer pessoa normal. E nada que a sociedade ou a nação impeça isso. Então agora a gente vai para a próxima sessão, que é a vida universitária. Eu vou pedir, Guilherme, para tu falar um pouquinho sobre a conclusão do teu ensino médio. Se tu teve alguma dificuldade ou não na escola. Sobre dificuldade na escola, eu tive algumas. Eu tinha que fazer alguns trabalhos ou provas acompanhado de pessoas para me ajudar. Algumas viagens eu também tinha que ser acompanhado por essa questão do autismo, do Asperger. Mas de resto eu pude estudar com qualquer outra criança, adolescente, e pude conseguir me formar no ensino médio. Mas eu também tive problemas de dificuldades, quebrar as barreiras, mas nada que me impedisse de concluir o ensino médio. Depois aí eu consegui descer na Unicinos. Eu nunca tive, diferente do colégio, eu fazia provas com todo mundo na sala, ou com qualquer outra pessoa. E eu nunca tive esse problema. As pessoas sempre... É que nem algumas pessoas... A sociedade te enxerga de uma maneira, mas as pessoas, meus amigos, nunca me chegaram dessa maneira. O pessoal da Unicinos nunca me chegou como uma pessoa de autismo, sempre me chegou como uma pessoa normal. E aí eu me sentia protegido, porque também um dos diagnósticos do autismo é a questão da sociedade com barulho. No colégio eu tinha esse problema um pouco, com a questão da bagunça, do barulho na sala de aula. E na Unicinos eu me sentia protegido nisso, o pessoal mais velho, concentrado, focado 100% na aula. E aí eu conseguia me sentir como se fosse uma proteção. Estar com pessoas mais velhas, cursando com jornalismo. E por isso que, na minha opinião, foram os melhores 4 anos e meio da minha vida que eu tive lá. Do foco, da atenção nas aulas, do pessoal dedicado em tudo que faz. E esse problema eu nunca tive na Unicinos. E por isso que eu, até hoje, podemos dizer assim, carrego o mérito de ter sido o primeiro aluno do curso de jornalismo que abriu em Porto Alegre da Unicinos a ter se formado em Leopoldo. É para poucos, mas eu carrego um grande orgulho para mim. Então, a questão do ensino médio foi justamente o que me levou ao diagnóstico, porque eu tive um desempenho acadêmico muito bom, principalmente no período do ensino fundamental, mas tinha os problemas de relacionamento. Então, isso criava uma relação quase paradoxal no ambiente escolar. Então, minha mãe era chamada na escola toda semana e começava a reclamar. Eles falavam, a nota dele é boa, mas ele é antipático, ele é chato, ele é arrogante, é isso, é aquilo. Então, isso era muito frequente. Chegou um certo momento que minha mãe parou para pensar assim, as notas dele são boas, vou parar de encher o saco. E aí ela saiu de cena com relação a isso. E eu fui continuando a levar a questão do ensino com muita independência. Ela sempre me deu muita autonomia nesse sentido escolar. Mas na época do ensino médio as notas começaram a cair. Vieram problemas relacionados à depressão. E foi aí a questão da depressão que me fez ler algumas coisas. Então a questão escolar sempre esteve muito intricada com a própria questão do diagnóstico. Assim como o Thiago também tinha uma boa performance no ensino médio, só que o meu desempenho era excepcionalmente bom em aprender formas criativas de evitar aula. Era o meu único bom desempenho, na verdade, porque realmente era um ambiente muito aversivo para mim. Eu tinha constantes crises. Eu acho, na verdade, que isso não é só um problema
para autistas, mas também para, claro, todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas também falando aqui na minha vivência de autista, são questões de hipersensibilidade sensorial, questões de esperar que um adolescente, uma criança passe tanto tempo em um ambiente formatado da maneira que a escola é hoje, né? Então, eu vejo que todo mundo aprende na escola, mas não necessariamente a gente está aprendendo as matérias, né? E não diferentemente, eu também aprendi algo, né? E justamente isso que eu aprendi é mínimas interações sociais e maneiras criativas de se escapar da aula. Mas agora falando sério, as minhas notas não eram boas, na verdade, exceto em matemática e em inglês ou alguma outra matéria, agora que eu não me lembro, em anos específicos, porque eram matérias bem selecionadas, geralmente. Então, por exemplo, em matemática eu lembro que trigonometria era algo que eu gostava muito, a parte de genética da biologia era algo que eu gostava muito, mas todo o resto da biologia, por exemplo, eu não conseguia nem suportar a aula, porque na verdade eu começava a imaginar as coisas que a professora estava descrevendo ali, e coisas do livro, e tem uma certa sensibilidade a isso me fazia passar mal, cair minha pressão e coisas do tipo. E é claro, tem a questão do bullying, que é um grande problema, né? O bullying sempre foi bem presente, constante, né? Durante o ensino, não tanto no ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio, foi bem acentuado. E eu tinha essa estratégia para lidar com bullying, que era simplesmente tentar ignorar, né, o máximo possível, porque eu pensava que eu não queria estar associado ao bullying, porque eu gostaria de ser amigos de outras pessoas, e as pessoas não gostam de estar associadas às pessoas que sofrem bullying, né. Então essa foi uma estratégia de sobrevivência, digamos assim, no ensino médio, que claramente também não foi a ideal, mas que de alguma forma foi o mínimo possível que eu consegui lidar com uma mínima presença até conseguir me formar no ensino médio. E o meu hiperfoco em programação, então, me fez escolher o curso da graduação, daí, um curso de tecnologia, né, desenvolvimento de jogos digitais. Eu fiz ele por 3 semestres, né, e no terceiro semestre eu já estava hiperfocado em todas as matérias que envolviam programação e faltando em todas as outras que não envolviam programação, que era o meu hiperfoco. Até que, pelo bom desempenho que eu tinha tido no primeiro e no segundo semestre, eu consegui uma bolsa de estudos para o Ciências Sem Fronteiras, né? Então, programa do governo federal. Eu tive a oportunidade de estudar Computer Sciences na Califórnia, em San Francisco, por 1 ano. E aí eu voltei para cá, me formei na UBRA, e agora ingressei no mestrado em Informática para Educação, no IF, onde eu justamente pesquiso, na verdade, como a tecnologia pode ajudar na inclusão de crianças com autismo. E não somente isso, mas também como jogos digitais, de alguma forma, podem contribuir para psicoterapia e intervenções educacionais para pessoas com autismo, que são 2 hiperfocos meus, né, que é programação, aliás, 3. Programação, autismo e educação, né, são 3 coisas que há anos agora eu passo todos os dias estudando, todos os dias falando algo sobre a minha vida acadêmica agora é grande parte eu costumo dizer que eu adoro estudar, mas eventualmente as instituições de ensino me atrapalham a estudar, né? Mais ou menos essa é a visão que eu tenho. Sobre vestibular, no vestibular foi assim. Eu nunca tive esse problema como diz o autismo, a questão do autismo, de fazer, como no colégio, de fazer um trabalho ou provas com um acompanhante. No vestibular não tive esse problema, eu fiz com qualquer pessoa normal. E sobre o jornalismo, eu escolhi fazer jornalismo pela questão de contar a história, de mostrar os fatos sobre o que acontece, o que acontece na vida das pessoas, de todos. E esse foi um dos motivos de ter escolhido o curso. Mas no jornalismo eu tinha que ser uma pessoa bem formada. Eu passei na prova de dia, foi mais ou menos, mas um dos temas em 2011 no vestibular da Unicinos foi sobre menores infratores, e todos os dias eu via noticiários de notícias de menores praticando crimes, e aí, né, era um assunto que eu já sabia, eu tinha total conhecimento.
E eu passei graças à redação, graças a devido a esse tema, mas eu nunca tive esse problema no vestibular. Eu pude fazer com qualquer pessoa normal e pude ingressar na Unicinos. Só queria falar um pouco sobre as dificuldades na graduação, que eu acabei esquecendo de falar. Que na minha graduação, no caso, como eu fiz à distância, eu tinha muito essa possibilidade de pouca interação social, né? Então, para mim, foi um ambiente muito mais tolerável. E as dificuldades no mestrado, nesse momento, com certeza, é em relação ao meu hiperfoco, em relação ao empenho que eu quero dar na intensidade que eu quero dar e na frequência que eu quero dar as pesquisas que eu estou conduzindo e que, inevitavelmente, requerem interações e burocracias de outras pessoas e que isso me causa uma extrema frustração, eventualmente. No mestrado é requerido que eu tenha uma flexibilidade sobre determinados eventos, então é comum que eventos que eu estou esperando acontecer não aconteçam ou sejam adiados, e isso me causa uma grande frustração. E outra dificuldade também estão sempre relacionadas aos aspectos sensoriais do ambiente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem salas bem pequenas, pessoas que se exaltam em algumas discussões e eventualmente o barulho fica muito alto, e janelas muito grandes de frente com o sol, e enfim, coisas do tipo. E alguns dias eu termino o dia de aula tão exausto que eu não consigo fazer outra coisa a não ser chegar em casa e dormir o resto do dia até o outro dia, porque realmente essa sobrecarga sensorial é algo que é muito comum assim entre diversos lugares, não somente na academia, mas eu vejo também que em shoppings, por exemplo, são problemas constantes que pessoas com autismo em relação aos ambientes sociais também frequentemente vão enfrentar. No contexto da escolha de curso de graduação, foi o seguinte. Eu escolhi o curso de jornalismo primeiro por uma questão de falta de opção. Eu já tinha uma certa habilidade com textos desde criança, eu tinha um interesse, uma predileção, mas na época do ensino médio eu estudei em F, então eu fiz o curso técnico integrado na área de TI. Nesse período que vinha do ensino médio, a minha meta era seguir uma carreira na área de TI, mas eu fui um desastre na área de TI, eu era péssimo em programação, péssimo em todos os sentidos. Cheguei a trabalhar, não dei certo, e eu falei, vou voltar a estaca zero e voltar ao meu interesse anterior, que era jornalismo. Ocorre que na época do ensino médio eu tinha umas práticas profissionais na época do jornalismo, conhecendo alguns jornalistas, eu fazia uns freelas, assim, coisas mais amadoras, afinal, porque eu não tinha diploma. E uma coisa que eu poderia usar muito é que eu tinha um interesse muito grande em música, um conhecimento em música, e eu usava isso jornalisticamente. Então, sabendo um pouco as ferramentas, como era o mercado em jornalismo, eu escolhi jornalismo para fazer. No início eu quis até deixar o curso, é algo muito comum, inclusive, entre pessoas dentro do espectro que entram dentro da universidade, essa questão de você mudar de curso ou de você desistir, a evasão é muito grande, é um problema. Mas eu consegui permanecer por uma série de motivos, que eu vou falar depois, e acabei cursando, desenvolvi muitos projetos. Com relação ao processo do vestibular em si, eu não precisei de adaptações, por exemplo, na verdade eu nem procurei, porque eu não tinha o diagnóstico na época que eu fiz o processo, né, do vestibular, e eu só recebi o laudo depois que eu entrei na universidade. Então, nesse aspecto da entrada, foi muito natural para mim, até porque eu vinha já de contexto de instituição federal, que era onde eu fazia ensino médio. Tu gostaria de citar alguma dificuldade, alguma barreira que tu teve durante o curso de graduação? Nunca tive dificuldade nem barreira no curso de graduação. Foi tudo de acordo, foi tudo muito bem. Eu sempre pude estudar com qualquer pessoa normal e nunca tive essa dificuldade. Jamais tive barreira. Sempre fui tratar como uma pessoa normal, incluído com qualquer pessoa normal. E isso daí me fez me sentir renovado, porque às vezes no colégio tem essa dificuldade de relacionamento, mas na Unicinos nunca tive esse problema de relacionamento.
eu pude desde o primeiro dia ser tratado como uma pessoa normal e nunca tive dificuldades sobre a questão do autismo. Essa é uma resposta longa, eu vou tentar ser breve. O seguinte, eu obtive o diagnóstico assim que eu entrei na UFG, então a primeira coisa que eu fiz foi procurar a coordenação de curso e saber onde ficava o núcleo de acessibilidade da UFG, caso eu precisasse, questão preventiva. A professora que me atendeu falou mais ou menos onde ficava, não tinha uma placa do núcleo de acessibilidade, eu fiquei girando o lugar do prédio até conseguir achar a sala, porque o núcleo de acessibilidade ficava dentro de uma sala, dentro de um prédio que não tinha placa. E ela só falou que o núcleo de acessibilidade ficava do lado da biblioteca. Só que do lado da biblioteca era a faculdade de arquitetura. E aí não consegui encaixar na minha lógica, mas enfim, isso é uma digressão. Voltando sobre a questão do núcleo de acessibilidade, eu encontrei o núcleo. O núcleo não tinha experiência com autistas, eles só tinham alguns alunos registrados como autistas, mas esses alunos não procuravam o núcleo por uma série de questões, por barreiras, e só tinha um aluno que eles tinham um acompanhamento mais direto, que era um aluno do mestrado. E aí, pelo fato deles terem essa inexperiência com autismo, eles usavam esse estudante do mestrado como referência de autistas. Como referência de autista. O problema é que ele era totalmente diferente de mim, então eles não sabiam como lidar. Só que eles tinham vontade. E aí, pelo fato deles terem vontade, eles pediam muitas orientações, pediam ajuda. E eu, quando eu entrei na universidade, eu tinha muito interesse de encontrar outras pessoas que tinham diagnóstico que estavam no ensino superior. Porque eu pensei, provavelmente tinham outras pessoas, as pessoas estão em algum processo meio isolado dentro da universidade, e eu fui começando a correr atrás de algumas delas. Consegui achar algumas pessoas, outras pessoas foram meio distantes nesse sentido. E eu até comecei um acompanhamento na época, um acompanhamento psicológico, mas a psicóloga que me atendia pediu demissão 1 mês depois que ela entrou. Enfim, e aí no final das contas eu continuei minha graduação normalmente, recebi algum tipo de assistência, algumas dúvidas assim com dificuldades, por exemplo, com trabalho em grupo, que eu acho que é a dificuldade mais comum com relação a pessoas dentro do espectro. No ano seguinte, uma professora entrou em contato comigo, porque ela trabalhava diretamente com um aluno da medicina, que era diagnosticado com síndrome de Asperger, e ele não conhecia outras pessoas que tinham o mesmo diagnóstico. Ela chamou para eu conversar com ele, e nós começamos a montar um grupo. Na semana seguinte, ela conheceu uma aluna da biblioteconomia que era diagnosticada e entrou no nosso grupo. E aí eu conheci uma pessoa que era da física médica, que era diagnosticado, mas que eu não tinha um contato direto, perguntei se ele topava, ele entrou. E aí nós fomos formando. Esse grupo, em cerca de 1 ano, já tinha 7, 8 pessoas diagnosticadas com síndrome de Asperger na universidade. A UFG em si não tinha os dados específicos de quantas pessoas com síndrome de Asperger eram matriculadas na instituição. Porque no ato quando você passa na universidade, você respondia um formulário para você falar se você era autodeclarado pessoa com deficiência, mas tinha gente que não era pessoa com deficiência e que marcava que era pessoa com deficiência porque tinha miopia, por exemplo, que era um absurdo. E na hora que o núcleo de acessibilidade ia ligar para as pessoas para poder saber qual era a deficiência, para ter esses dados, e aí acabava tirando muitas pessoas de lista porque não eram pessoas com deficiência, e tinham pessoas com deficiência que não se autodeclaravam, isso era muito comum. Então, o número de autistas dentro da UFG, por exemplo, até hoje é um número que a gente não sabe exatamente qual que é. Mas, até o período que eu fiquei em 2017, segundo os dados do núcleo que eles tinham compilado a partir desses questionários, eram 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, umas 2 ou 3 com autismo moderado ou severo e grande parte deles Asperger. E isso eu preciso fazer uma observação um pouco externa, porque quando a gente pega um dado como esse, a gente pensa o tanto que o acesso à universidade já é restritivo, em certo aspecto. Porque se a gente pegar a gente não tem números específicos de quantos autistas há no Brasil. Mas se a gente parar para pensar, a partir da observação, dá para partir do pressuposto que a maioria dos autistas diagnosticados no Brasil são moderados e severos. Então, se dentro da universidade entra mais leves, a gente tem um gargalo nisso. E é algo que, inclusive, a gente tem que ver isso, enfim. Mas dentro desse projeto que foi desenvolvido em grupo, foi desenvolvido algumas atividades, por exemplo, diretas, em conversar com a coordenação de curso para criar situações de previsibilidade com esses alunos, porque era muito comum a questão da evasão, alunos que queriam desistir, alunos que precisavam de tratamento psicológico, porque geralmente o aluno com autismo que entra na universidade, as maiores dificuldades que ele tem são relacionadas a comorbidades relacionadas ao autismo. Então, é o diagnóstico de depressão, é o diagnóstico de transtorno bipolar, é um diagnóstico que muitas vezes está intrincado, então, esses transtornos de personalidade. E são esses transtornos que levam a pessoa ao diagnóstico e levam a pessoa a procurar ajuda também. Então, o autismo acaba sendo assim, o ponto central, o núcleo duro
mas o que leva a pessoa lá são as questões adjacentes a isso. Com relação a mim, eu nunca tive muitas dificuldades em comparação aos meus colegas. Eu consegui concluir o curso no prazo específico, nos 4 anos, porque eu tive assistência da universidade. Eu, inclusive, desenvolvi vários projetos, depois eu vou falar. Eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, que foi um livro. Eu tive muito tempo para trabalhar nele, aproveitei o meu hiperfoco com relação à minha habilidade de ter interesse profundo em um tema. Então, eu comecei a pesquisar muito antes, tive tempo para fazer isso. Os professores do meu curso sabiam do diagnóstico, então eles tinham uma certa flexibilidade ao lidar comigo. Então, foi um período muito tranquilo mesmo, muito diferente, por exemplo, da época do ensino médio, em que eu tive vários problemas acadêmicos e que eu fui levado ao diagnóstico. Então, o diagnóstico foi muito contributivo até nesse sentido. Na graduação, na verdade, como eu havia citado, por ter feito uma graduação à distância, eu tive uma certa facilidade em evitar as situações que geralmente são complicadas para mim. Algo que eu posso citar de dificuldade definitivamente foi em achar os lugares, porque eu sou campeão em ficar perdido na UBRA, mas isso não é possivelmente também uma dificuldade em relação a pessoas com autismo, pela questão do aspecto sensorial, né, de geolocalização e tudo mais, mas não é necessariamente uma característica presente entre todos os autistas. No meu caso, eu sou uma pessoa que realmente tem dificuldade de me localizar bastante, mas nada que realmente tenha comprometido bastante. Só que foi uma questão do meu hiperfoco novamente, né, que eu hiperfoquei em iniciação científica e pesquisa, e eu gostaria muito de cumprir isso, mas ao mesmo tempo isso requeria interações sociais e interesses de outras pessoas que não necessariamente estavam tão interessadas quanto eu. E foi sempre os meus problemas nesse sentido, assim, de não conseguir fazer esse jogo social, digamos assim, para conseguir cumprir um projeto até o fim dele, porque envolve interação com outras pessoas. Eu esqueci de um detalhe. Na verdade, nós temos 2 pessoas importadas aqui. O Thiago, em falar um pouco, enfim, local que ele nasceu, onde ele estudou, porque vocês não entenderam. Acredito que a gente tem que enfatizar essa parte. O Guilherme é natural de Porto Alegre, né, Guilherme? O Thiago não e o William também não. Então, por favor. A minha vida é uma epopeia. Meus pais são do interior da Bahia, do sertão. Eles começaram a namorar mesmo, de forma específica, quando minha mãe morava em Brasília. Minha mãe engravidou em Brasília. Meu pai trabalhava em São Paulo e morava em São Paulo. Ele falou para ela se mudar em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Com 1 ano eu fui para Contagem, na região metropolitana de Minas Gerais. Então, meu sotaque é mineiro. Fiquei lá até 2003, morei em Goiânia. Moro em Goiânia até hoje. Fiz a graduação, o ensino médio em Goiânia. E eu presto serviço para uma empresa daqui de Porto Alegre. E aí, de tempos em tempos, eu venho para cá. Então, eu acho que eu sou o conceito literal de brasileiro. Eu nasci na capital, em São Paulo. Eu passei minha infância lá. Meus pais são de lá. Na verdade, meu pai nasceu no interior de São Paulo, na verdade. E aí depois foi morar, né, na capital. Minha mãe também, eles se conheceram lá. Aí depois que eu nasci, depois de um tempo na minha infância, a gente se mudou para a cidade natal do meu pai, no interior. Uma cidade bem pequena do interior, chamada Palmital, que fica na divisa com o Paraná. E lá eu passei minha adolescência. E depois, por conta da Bolsa do Ciências Sem Fronteiras, eu morei 1 ano nos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia. E voltei, e quando eu volto direto para cá, para o Rio Grande do Sul. E estou aqui há alguns anos agora. 4, 5, quase 5 anos, eu acho. Queria que cada um falasse um pouco sobre o processo de inserção no mercado de trabalho, em termos de dificuldades ou de facilidades por ter um diagnóstico de Asperger. Eu nunca tive esse problema da inserção no mercado de trabalho através do diagnóstico. Nunca tive esse problema, eu pude ir trabalhar até hoje como uma pessoa normal. E isso daí seria, podemos dizer, um pouco discriminatório sobre a questão da pessoa com deficiência, não sei se seria no mercado de trabalho, porque tem que haver a inclusão para todos os tipos de pessoas, mesmo tendo qualquer deficiência. Mas eu nunca tive, e até hoje nunca tive esse preconceito desde quando me inseri no mercado de trabalho, sobre a questão do autismo e do Asperger.
Minha vida profissional é um pouco bagunçada, assim. Partindo do ponto de todas as atividades de trabalho que eu desenvolvi, eu acho que a primeira vez que eu comecei a fazer algum tipo de trabalho foi aos 14 anos. Eu consertava computadores, era a forma que eu ganhava uns trocados. Eu distribuía folhetos assim em bairros e o pessoal me chamava para fazer manutenção de computadores. Eu aproveitava, usava os conhecimentos que eu estava estudando na época, mas não foi algo que durou muito. E eu também fazia os freelas de jornalismo, escrevendo crítica musical, fazendo reportagem, entrevista para blogs online, e isso entre 2012 até 2014. E atividades profissionais mesmo com carteira, a primeira eu durei 2 semanas, eu fui demitido. Foi uma situação bastante complicada, inclusive, porque o meu chefe, ele era um cara que estava passando por vários problemas, o filho dele tinha nascido e estava na UTI, e aí ele deixou vários serviços atrasados. Eu já entrei na empresa com ela toda bagunçada, e aí o pessoal ligava raivoso, cobrando serviços, e aí ele olhava para mim de longe e falava assim, não fala que eu tô aqui. E aí eu entregava o telefone na mão dele, porque eu não ia mentir, falando que ele não estava lá, porque eu não conseguia. Enfim, eu durei 2 semanas, ele me deu uns trocados. A minha sorte é que ele não assinou carteira, porque ele ia assinar a carteira, mas eu estava prometido de ir embora para Minas. Tem também esse porém, eu acabei não mudando para Minas de novo. E aí foi sorte, porque se ele tivesse assinado minha carteira e me demitido com menos de 1 mês, isso teria me complicado bastante. Depois eu acabei recebendo o telegrama dos Correios, porque eu tinha me matriculado para ser um aprendiz 2 anos antes e eu nem me lembrava mais disso. Era um contrato temporário de 1 ano, como eu não tinha entrado na universidade ainda porque eu queria descansar 1 ano, falei, vou entrar. Eu entrei nos Correios. No início eu tive muita resistência de questões de relacionamentos, mas como era um contrato temporário, como eu sabia que tinha um prazo de fim, eu continuei lá tranquilamente, foi muito bom. E foi bom porque foi nessa época que eu trabalhei nos Correios que eu estava lendo sobre autismo, que eu comecei a procurar um profissional, que eu tive dinheiro para poder pagar um profissional, porque meus pais não tinham renda para isso, meu pai tinha acabado de ser demitido de empresa. E também foi nesse espaço de trabalho que eu conheci os meus amigos que estão há mais tempo na minha vida. Eles acompanharam o diagnóstico, um deles, inclusive, foi o que fez os relatos para a psicóloga. Então, a gente começou a criar uma relação nesse sentido. Depois desse contrato temporário, eu fiquei só na universidade, comecei a fazer alguns freelancers trabalhando online, né, à distância, e isso funcionava muito bem para mim, porque as pessoas não viam as dificuldades de relacionamento, mas viam a técnica, o texto. Então, as pessoas achavam interessante e aí o preconceito não fica mais fácil de ocorrer. E aí, com base nesse conteúdo que eu já produzia na internet há muitos anos, aí uma startup aqui de Porto Alegre, chamada Superplayer, eles me procuraram, eles acharam um texto interessante, eles estavam precisando desenvolver um produto especificamente sobre um tema muito restrito e eles achavam textos meus especificamente sobre esse tema específico que era baseado no meu hiperfoco. Então eles conversaram comigo, a gente trabalhou de forma direta e aí eles me contrataram e eu estou até hoje, mesmo depois de a gente ter trabalhado esse produto, enfim. Eles acabaram aproveitando exatamente o meu tema de maior interesse, que é música. Então eu trabalho como curador musical, que é basicamente a pessoa que fica responsável por escolher a música adequada para aquele momento ou para aquele tema específico do aplicativo que você ouve, enfim. É basicamente isso. Só falar a questão do negativo, né, de ambientes de trabalho. Então, a maior dificuldade que eu já percebi nesses ambientes de trabalho é com uma coisa que o William já falou, que é a questão de você querer desempenhar uma atividade, de você identificar uma ação sua como a mais adequada, como a mais ideal, mas você precisa avaliar todo o sistema, toda a organização e também a questão da hierarquia, né? Então, quando eu fazia freelancer, por exemplo, eu cheguei a sair de um trabalho porque eu escrevi um texto, mas não era no sentido da linha editorial que o cara do veículo fazia. E aí ele alterava sem falar comigo, eu brigava com ele, porque o texto era meu, e aí ele cedia, mas isso sempre acontecia repetidas vezes até o momento que eu pulei fora. Então, isso acontece muito frequentemente. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade de adaptação. Eu não vou negar, assim, eu tenho uma tendência muito a fazer as coisas de forma independente. Então, atividades em que eu tenho mais autonomia, que eu tenho mais poder de decisão, eu costumo me sair melhor do que aquelas que eu dependo muito de avaliação externa. Eu fui inserido no mercado de trabalho até
bem cedo. Na verdade, o meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi um estágio que eu fiquei pouquíssimo tempo, na verdade, apenas 2 semanas ou 1 semana. E ele foi na Previdência Social, na verdade, só que foi por pouquíssimo tempo, então não sei se eu conto essa experiência, mas foi basicamente porque eu definitivamente não me adaptei ao ambiente. Na época, os trabalhos envolviam fazer triagem, entender o problema do cliente e gerar senhas, totalmente algo que eu não fazia a mínima ideia, não sabia nem o que era Previdência Social na época, eu precisei pesquisar no Wikipedia. E, enfim, definitivamente não foi uma experiência tão legal. E eu também eu decidi por sair porque eu queria continuar o meu curso de programação, que era o meu hiperfoco da época. Então, na verdade, eu só fui para esse estágio, mas por uma certa pressão familiar, digamos assim, mas que eu ainda não me adaptei, então eu nem conto muito como experiência grande, realmente, assim, que foi realmente relevante. Mas por conta da minha grande performance no curso de programação, daí, no caso, não no ensino médio, mas no ensino médio não era bom, mas no curso de programação, definitivamente, eu me dei muito bem. Isso chamou a atenção de alguns professores que conseguiram me veicular para uma empresa específica do interior ali de São Paulo também, que me contratou logo quando eu fiz 18 anos. Então, essa foi a minha primeira experiência de trabalho. Eu lembro que logo durante fiquei mais ou menos um ano nessa primeira empresa, que foi o maior período de tempo que eu fiquei trabalhando em uma empresa, na verdade. E eu acho que a diferença foi que, como eles me acolheram muito cedo, né, com 18 anos, eles tinham uma paciência um pouco maior, né? Então, todas as questões das minhas dificuldades de interação social e comunicação, eles associavam ao fato de eu não ter experiência profissional, e não necessariamente ser alguém com autismo, que tanto é que naquela época eu ainda nem sabia que eu era autista. Mas eu fazia determinadas coisas, tipo, cumpria com rituais, por exemplo, sempre ao terminar uma tarefa, eu tinha um determinado ritual para pegar os papéis, deixar de organizar de um determinado jeito na mesa da minha responsável, e eu precisava do feedback dela. Enquanto ela não podia me dar o feedback, eu ficava esperando ela na frente da mesa dela, mesmo que isso não fosse nada comum de acontecer. Então precisava ter esses feedbacks constantes das pessoas, e sempre no pretexto de, não, tudo bem, é que ele não tem experiência, não, tudo bem, é que é o primeiro emprego dele. E aí, dessa forma, eu consegui minimamente ser inserido, ter desenvolvido habilidades básicas para se estar no mercado de trabalho. E logo depois, principalmente depois que eu voltei dos Estados Unidos, e eu venho para Porto Alegre, justamente com o interesse de construir uma carreira profissional como programador. Então eu passo por diversas empresas em um curto período de tempo, porque o meu currículo é até bom, mas eu consigo passar da entrevista, mas me manter no emprego é um real desafio, né? Então a interação social, de almoçar com as pessoas, de hiperfocar muito em uma tarefa, eu levo o trabalho para casa, eu quero resolver aquele problema a todo custo. Só que o dinamismo da empresa e a maneira que as coisas funcionam geralmente fazem eu mudar de foco, e isso me deixa numa depressão horrível às vezes, de forma com que eu preciso me livrar daquele ambiente de alguma maneira. Então, eu passei por N empresas, mas pouquíssimas assinaram a minha carteira, na verdade, porque não dava tempo, porque eu já pedi a demissão e queria me livrar daquele ambiente aversivo o mais rápido possível. E eu sempre tentava encontrar alguma desculpa que faria sentido, social, para as outras pessoas. Ah, porque o chefe não era muito legal. Ah, porque tem uma outra oportunidade que eu acho que vai ser melhor para mim. Ah, é porque tal coisa. Mas eu nunca realmente fui honesto comigo mesmo nessas minhas desculpas, digamos assim. E as dificuldades, com certeza, são as questões do hiperfoco e a questão sensorial também, né, do ambiente. Porque a questão, por exemplo, se a empresa tem um ritual de levar comida os funcionários podem levar comida para comer na empresa, isso já pode ter uma mistura de cheiros e aromas no ambiente que totalmente desagradável. Isso compromete muito a minha performance, o estresse aumenta muito, né? E tem determinados cheiros também que são extremamente aversivos para mim, né? Como, por exemplo, o queijo ralado, parmesão ralado de saquinho, é terrível. É algo que, assim, é extremamente comum, mas que, num contexto de empresa, se alguém vem com queijo, parmesão ralado,
eu simplesmente perco todo o meu dia de trabalho. Então, esse é o tipo de problema que eu tenho que lidar, né, nesses contextos. Não somente da empresa, mas eu tenho algumas recordações de estar trabalhando e alguém usar queijo ralado aí. Imagina se tivesse uma jaca, alguém levasse uma... Então, gostaria que cada um de vocês agora comentasse um pouco sobre o trabalho atual, né, o local, a função de vocês, recapitulando, sei que algumas pessoas aqui já falaram, mas gostaria que vocês repetissem, por favor, e destacar também alguns aspectos positivos ou negativos desse ambiente. Eu trabalho atualmente no Hospital Moinhos de Vento, no Espaço de Memória Maria Vieira de Macedo, na parte de arquivo e memória da instituição. Eu faço a checagem e restauração das fotografias, também catalogação de periódicos, sendo informativos, jornais do hospital, objetos históricos também, livros de registro, ou seja, tem milhares de arquivos no espaço onde eu trabalho. E sempre tive facilidade também, não só nos tamanhos de venda, mas os empregos anteriores que eu tive, sempre tive facilidade, nunca tive nenhuma dificuldade nos ambientes de trabalho. Eu sempre tive facilidade com as tarefas e nos tamanhos de venda não é diferente, eu continuo tendo facilidade com as tarefas e gosto muito do que estou fazendo até hoje. Então, resumidamente, eu trabalho numa empresa aqui em Porto Alegre chamada Superplayer, trabalho como curador musical. Superplayer. Sobre aspectos positivos, eu trabalho via home office e isso me dá uma flexibilidade gigantesca, isso ajuda muito. Só de vez em quando que eu venho para a rotina de empresa, então não tem nem como falar muito assim, de aspectos positivos e negativos, porque eu não trabalho fisicamente, trabalho virtualmente. E o que eu posso falar de negativo não é específico à empresa, mas assim, rotina de startup é aquela coisa, você tem uma prioridade naquele momento, em outro momento surge uma coisa urgente, aí você tem que focar naquilo, aí você volta. Então assim, é um tipo de rotina que muitas vezes demanda uma flexibilidade que às vezes pessoas do espectro não podem não ter. Mas eu tô funcionando bem, eu trabalho há 2 anos lá. Atualmente eu desisti de trabalhar CLT normal, na verdade eu comecei, que nem o Thiago, fazer freelances pela internet. Isso foi dando tão certo, na verdade, que hoje aliás, há 2 anos atrás eu acabei abrindo meu CNPJ próprio, aí junto com um outro colega também, de infância também, que cursou esse curso de programação comigo lá no interior de São Paulo. A gente, através desses websites de freelance e tal, a gente pega projetos de programação e os aspectos positivos disso certamente é poder explorar do meu hiperfoco de uma maneira mais produtiva para mim, porque no final das contas, se eu levo o trabalho hiperfocado de uma empresa terceira, eu não ganho mais para isso, eu só ganho o meu aprendizagem e a minha satisfação por esse hiperfoco. Mas se eu tenho um cliente, né, se eu consigo negociar um contrato e eu hiperfoco nele e termino mais cedo, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas ou fazer outros projetos. Então, nisso, definitivamente é algo muito bom. E aspectos negativos é a incerteza na negociação típica, na negociação neurotípica, né? Porque eu descobri muito rápido que pessoas que falam que vão te pagar não necessariamente vão te pagar. Então, esse definitivamente é o aspecto mais negativo do meu trabalho atualmente, porque eu sou responsável por isso, é uma incerteza constante. E quando eu trabalhava de CLT eu tinha essa certeza. E hoje em dia eu tenho que me desdobrar de todas as maneiras possíveis na negociação entre linhas, né, que tudo que o autista gosta de fazer, para tentar adivinhar se eu vou realmente receber no prazo, se eu posso contar com a palavra daquela pessoa ou não. E isso é um exercício constante, diário, na verdade. Mas eu não posso reclamar tanto, por mais que assim, as minhas contas estão atrasando, mas... ainda assim, eu considero que eu aprendo bastante de socialização com isso. Então, para terminar esse bloco, eu queria que vocês compartilhassem um pouco das expectativas profissionais que vocês têm e objetivos pessoais para o futuro. Minhas expectativas para o futuro é continuar tentando buscar algo no mundo da comunicação, mas também continuar com o sucesso e trabalho bem feito nos tamanhos de evento. Mas surgir uma nova oportunidade em qualquer trabalho, sendo professor de jornalismo, aí o destino vai acabar me chamando para isso. Mas
por enquanto eu pretendo continuar no hospital, mas de vento, onde me sinto muito feliz até hoje. Então, minhas perspectivas com relação ao trabalho, elas são 4 pontos. Primeiro ponto, eu fiz meu TCC, era um livro, eu consegui que uma editora de Goiânia se interessasse a publicar esse livro, e ele vai ser publicado em dezembro, então eu estou colocando meus esforços nisso. Segundo ponto é continuar aperfeiçoando meus conhecimentos em música, que é o que eu gosto de escrever. Terceiro ponto, ingressar no mestrado em comunicação. Eu tentei pela URGS ano passado, mas como eu estava no final da graduação escrevendo um livro e meu inglês é péssimo, eu parei na parte do inglês e não continuei o processo. E eram 3 pontos, não eram 4. O meu ponto é simples, na verdade, é só ter sustentabilidade financeira suficiente para conseguir focar 100% em pesquisa científica. Então, de alguma forma, eu tento responder essa pergunta todos os dias, em como conseguir me tornar um pesquisador e como conseguir me dedicar a isso e ter sustentabilidade financeira com isso. Para concluir, então, queria que vocês falassem um pouco sobre a relação de vocês com o transtorno do espectro autista, enfim. A minha relação com o autismo é mais história de superação, porque tem a questão de... Eu sou uma pessoa que conseguiu se formar mesmo com um transtorno em jornalismo, tanto é que, inclusive, 3 anos atrás, deu um boom quando veio notícia no estava informando de jornalismo com o síndrome de Asperger, e isso daí... Não sei, não estou sem vantagem, mas me disse que me fez sentir importante também, que tu tem a questão de não me sentir diferente, me sentir como uma pessoa normal, mas naquela situação acabei, pode ter me beneficiado um pouquinho a notícia a manchete que eu estava informando de jornalismo com o síndrome de Asperger. Para responder isso, eu preciso voltar um pouco para trás, porque é o seguinte, quando eu comecei a ter a possibilidade de ser autista, eu meio que comecei a ter um hiperfoco em autismo. Eu comecei a frequentar muitos grupos, muitos fóruns na internet, comecei a ler muitas coisas, então eu tinha um certo interesse de saber como é que era a interação entre autistas, porque eu não conhecia pessoas, né, diagnosticadas. Quando eu entrei na universidade, entrei nesse projeto, né, que era o Grupo Asperger, e eu conheci outras pessoas, e eu vi uma afinidade, eu comecei a usar elementos do meu curso, do jornalismo, para poder produzir material. Então eu fiz, por exemplo, um perfil sobre um dos estudantes, que ele tinha uma história interessante, ele estava saindo de um ciclo de depressão, e enfim, eu escrevi um texto bem profundo sobre ele, e no final ele disse assim que era interessante, que nós estávamos fazendo ali em 2 horas, aquilo que autistas geralmente não gostam de fazer, que é conversar. E aquilo acendeu tipo uma luz na minha cabeça. No final desse mesmo ano, um professor meu, que inclusive até veio daqui do Rio Grande do Sul, ele teve a ideia dos alunos fazerem um radiodocumentário, baseado em qualquer tema de interesse, um tema que pudesse ser aprofundado. E aí eu tive a ideia de fazer um radiodocumentário sobre autistas. E aí eu chamei 3 pessoas que faziam parte desse grupo, entrevistei eles e fiz um radiodocumentário. E o fato deles falarem, né, sobre as suas experiências com áudio me fez acender uma ideia, porque eu tinha uma vontade de criar um podcast há muito tempo. E aí eu cheguei para algum deles e falei, vamos montar um podcast. E aí eles falavam, a gente não vai dar conta, isso e aquilo, ficava naquela enrolação, vamos fazer um dia. Aí eu comprei o servidor, comprei um gravador de áudio que eu usava para fazer entrevista, então me servia, e eu falei, agora vamos fazer. Juntei todo mundo numa sala, elaborei pauta, tema, e o pessoal começou a gravar. Aí, esse projeto, que era um projeto basicamente universitário, ele se transformou num podcast, foi dado o nome de Introvertendo para ele, que foi um nome aleatório, assim, foi um brainstorm que um colega meu sugeriu, e eu peguei o slogan baseado na frase que esse outro colega meu disse, né, que nós estávamos conversando, e eu coloquei um podcast que Autistas Conversam. O projeto foi lançado, eu formei na universidade, o projeto continuou funcionando, vieram pessoas de outros lugares do Brasil participar dessa equipe, né, que eram ouvintes nossos, pessoas diagnosticadas, e também de tempos em tempos a gente grava com convidados. O William já gravou vários episódios, e hoje o autismo, de uma forma geral, é meio que um espaço que eu crio assim, um interesse mesmo até de, como eu posso dizer,
de promover informação a partir do autismo, né? De tentar entender como é essa comunidade, quem são as pessoas que fazem parte delas, quais são as características do autismo e de que forma que a gente possa promover conteúdo de qualidade. Porque uma coisa que eu percebia muito é que você tinha uma explosão de blogs, uma explosão de canais do YouTube feito por autistas, você tinha blogs feitos para mães, pais de autistas, mas eu não via, por exemplo, um tipo de produção que reunia autistas conversando. E eu queria saber como é que era essa interação. Então foi mais ou menos isso que acabou gerando esse projeto. O meu envolvimento com o autismo atualmente é total. Eu realmente passo muito tempo dos meus dias falando sobre autismo. Geralmente falo que eu acordo falando sobre autismo e durmo falando sobre autismo, na verdade. E também principalmente porque hoje eu vejo que o meu projeto mais relevante é a minha pesquisa científica, né? As pesquisas que eu estou conduzindo, são 2 atualmente, mas tenho ideias para mais. E uma é em relação a como jogos digitais podem servir possivelmente como instrumento de diagnóstico para autismo e também como um ambiente para promover determinadas habilidades, como atenção compartilhada, busca visual, coordenação motora fina e coisas do tipo, entre crianças com autismo. E outra é mais relacionada em como tecnologia pode ajudar no contexto de inclusão, pensando em como melhor disseminar práticas baseadas em evidências para pessoas com autismo, no ensino regular mesmo, né? E então, uma maneira que eu consegui, como eu estava falando tanto sobre autismo, né, há um bom tempo, eu abri um canal no YouTube chamado Um Canal Sobre Autismo, melhor, o nome mais sugestivo que você vai encontrar sobre autismo no YouTube. E lá eu falo bastante sobre temas atuais, questões que são polêmicas pela internet, na comunidade do autismo também. Tento falar de uma maneira bem ponderada, com viés científico também, que é o meu grande interesse. E, bem, frente a isso, eu também dou palestras, faço trabalho voluntário de conscientização, e, enfim, é realmente algo que eu estou muito engajado atualmente, né? E não vejo que isso é somente por ser autista, mas também porque é algo para se compreender, um transtorno muito interessante de se compreender e de impactar de alguma forma na vida de outras, possivelmente na vida de outras pessoas com o mesmo transtorno também. Então a gente encerrou o nosso roteiro que estava programado. E eu vou começar a fazer perguntas do público para vocês. Eu esqueci de destacar, né? Mas a gente tinha uma combinação prévia também, que eles só falam aquilo que eles têm vontade. Ninguém é obrigado a responder. Então eu vou fazer as perguntas e quem quiser responde, certo? O que deixa vocês ansiosos? Depende, várias coisas. Questão de eventos com amigos ou familiares, competições esportivas, eventos do trabalho, ou seja, muitas coisas deixam ansioso, mas mais pelo lado positivo do que negativo. Respondendo bem autisticamente essa pergunta, na verdade, eu vejo que tem detalhes que geralmente fazem diferença para mim e que eu preciso prezar por eles, e pela minha experiência de vida eu estou acostumado a ninguém se importar com esses detalhes, e se eu manifestar que eu estou me importando com esses detalhes, as pessoas vão julgar ou vão falar que não, isso aí é frescura ou algo do tipo. Como, por exemplo, quando eu vou para o cinema e eu quero assistir um filme, eu prezo muito por ser a primeira pessoa a chegar, ou uma das primeiras pessoas a chegar na sala do cinema, antes dos trailers começarem a passar. E se eu chego e os trailers já estão passando, a minha experiência do filme do cinema já é totalmente comprometida. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, e ficar prezando por esses tipos de detalhes não funcionais, né, sobre as coisas e que fazem parte da experiência, para mim é algo que causa muita ansiedade para mim. Eu sempre preciso ficar, mas as pessoas não vão entender, mas como que eu falo isso de uma maneira que vai parecer normal, mas como que eu posso de alguma maneira compensar isso se eu não conseguir? Então isso é sempre, e esses detalhes eles simplesmente se revelam. Eu não consigo exatamente prever muitas vezes. Às vezes eu peço uma refeição e a refeição vem num determinado prato, num determinado recipiente, eu falo, ok, essa refeição ficou boa com esse recipiente. E aí eu preciso muito voltar naquele lugar e ter aquela mesma refeição com aquele recipiente. Só que nem sempre vem com aquele recipiente. E aí eu tenho essa ansiedade dessa incerteza e dessa
impossibilidade de manifestar isso, porque é algo muito atípico para ser manifestado sobre, né? Então, esse tipo de coisa, isso aconteceu hoje, eu fiquei muito bravo, mas tudo bem. Esse tipo de coisa me deixa muito ansioso, muito, muito, muito ansioso. Eu tenho que criar esses mecanismos para tentar garantir o que eu prezo pôr no meu ambiente, e isso definitivamente seria melhor se eu não precisasse de tanto esforço para fazer isso. De forma geral, é tudo aquilo que tira a previsibilidade, né? E eu posso falar, assim, só para acrescentar, que eu sou muito chato com horário. Assim, eu sou chato com horário do nível que eu prefiro chegar meia hora antes no local do que chegar 5 minutos atrasado. E eu julgo muito as pessoas pelo atraso, muito mesmo, eu confesso. Outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas relacionadas com hiperfoco. Hiperfoco está mais próximo de hiperatividade que déficit de atenção ou não se aplica? E a segunda pergunta: o hiperfoco mencionado mais de uma vez por 2 palestrantes tem tempo? Ele muda conforme o interesse? Acho que o hiperfoco, dependendo do assunto, não acaba, dependendo do interesse, não muda o modo de pensar da pessoa. Eu acho que isso não muda em nada. Mas quando a pessoa começa a focar em uma só coisa, mas depois vê em outro assunto, eu penso que isso aí pode focar em mais de uma coisa, mas um assunto só é um pouco difícil e complexo de se explicar. A minha linha teórica no mestrado é em educação, na verdade, né? Eu estudo transtornos e parte da psicologia. Eu fiz diversos cursos de extensão em psicologia para entender transtornos. Então, não sou exatamente a pessoa mais adequada para dizer isso, mas ao que eu entendo, pessoas com TDAH também podem ter esses episódios de hiperfoco, mas ao que eu entendo, os de pessoas no transtorno do espectro do autismo, eles são mais intensos, né? E mais difíceis de se lidar, geralmente causam muito mais um estresse maior, e também tem aspectos sensoriais envolvidos, né? Essa é a grande diferença. O autismo tem esses aspectos sensoriais diferenciados que no TDAH você não vai ver. É claro que vai depender da vivência de cada pessoa também, né? Pode ter uma pessoa com TDAH também que tenha baixa tolerância à frustração e também tenha um grande hiperfoco e um grande estresse, não querendo desmerecer nenhuma condição, nenhuma situação peculiar que alguém pode vivenciar com alguma frustração, né? E o hiperfoco, sim, pode mudar de tempo, período. O meu primeiro hiperfoco que eu consigo lembrar foi em pedras semi-preciosas, e depois em moedas de 1 centavo, e depois de tampinhas de garrafa de vidro, especificamente. Eu lembro muito bem quando eu tinha aquela coleção de pedras semi-preciosas, e alguém falava assim, que legal, ele gosta de pedras, eu vou trazer uma pedrinha para ele bonita que eu achei na rua. Alguém vai lá e coloca uma pedra que está totalmente fora do padrão. Eu joguei, que é isso, sabe? Enfim, são coisas assim, né? Interpretações funcionais sobre as coisas, né? Na perspectiva de quem interpreta de uma maneira funcional, pensa, ok, são pedras, ele gosta de pedras, isso é uma pedra, eu vou dar uma pedra para ele. Mas na minha perspectiva precisa ser lapidada, ela precisa ter uma transparência, ela precisa ter um nome, ela precisa ter uma escala de dureza. E se ela não tem isso, ela não faz parte do conjunto e ponto, né? Da mesma forma, tampinhas. Ele coleciona tampinhas, vou trazer um monte para eles. Aí vem um monte de tampinha despadronizada. Tipo, não, tampinhas de garrafa de vidro. Ponto. Né? Isso se generalizou um pouco mais ao longo da minha vida, né? Daí, então foi ficando um pouco mais amplo para jogos específicos, jogos de um gênero específico. Depois, definitivamente para programação. Hoje em dia, para autismo e análise do comportamento e teorias construtivistas de aprendizagem, definitivamente são os tópicos que eu falo todos os dias sobre. Só vou acrescentar uma coisa que eu lembrei quando ele falou. Quando eu era criança, eu gostava muito de cartões de orelhão. E eu tinha uma coleção gigantesca. Mas a minha coleção, ela não era assim da forma com as outras pessoas que jogavam cartões dentro de caixas e deixavam todos bagunçados. Eu separava primeiro todos eles por ano, eu tinha a contagem específica de número de cartões por ano, eu tinha as séries e eu também separava por tiragens. Se a tiragem daquele cartão, que é igual ao outro, for diferente, eu mantinha os dois, sabe? Para poder manter a padronização.
E isso foi se estendendo com outras coisas. Então, por exemplo, com música, eu colecionava discos de forma bem específica, analisava tiragens também. Tem gente, isso já é mais comum, né? Porque tem gente, por exemplo, que tem o álbum na versão vinil, versão CD, versão digital. E aí, quando se trouxe a questão do digital também, eu quis criar minha biblioteca bem organizada, bem definida. E aí, os meus hiperfocos foram mudando com o tempo, mas eles sempre tinham uma relação específica com alguma coisa que estava acontecendo na minha vida, que tinha um contexto específico. Por exemplo, o meu livro que eu escrevi é resultado de um hiperfoco que eu tinha com relação à cidade natal da família da minha mãe, que é a cidade de Paratinga, no interior da Bahia. Eu percebo que eu tenho um padrão com relação ao hiperfoco, que é o seguinte: se eu identifico um tema novo e eu consigo achar coisas para ler e para aprender sobre aquele tema, eu vou ler até esgotar. Se eu encontrar aquele tema novo, ele me instigar até um certo período e eu ver que não tem nada, que há uma lacuna sobre ele, que há algo a se produzir, eu começo a produzir sobre aquilo. E eu produzo até esgotar, então sempre termina nesse ponto. A partir do momento que eu esgotei aquilo, que eu consegui construir toda uma linha sobre aquilo, e que chega um momento que talvez eu já poderia começar a lucrar com isso, com esse conhecimento que eu aprendi, esse assunto morre para mim e acabou a graça, acabou o prazer, e aí eu parto para outra. Outra pergunta. Como vocês conseguem lidar com as regras sociais? Exemplo, tenho um filho autista e um dia quebrei uma regra social com ele. E isso virou uma normalidade para ele. Eu acho que isso não afetaria em nada, porque continua a mesma coisa se eu tivesse um filho autista e tivesse as regras sociais, mas se fosse quebrada, eu consideraria isso como uma coisa normal, não poderia interferir em nada, na minha opinião. Eu acho que nesse momento que, quando a gente fala de, por exemplo, regras sociais, é que mostra a variabilidade de flexibilidade entre as pessoas dentro do espectro. Então, por exemplo, eu desenvolvi mecanismos de flexibilidade ao longo da vida em vários temas, mas até hoje tem relações a coisas bem específicas que se houverem falhas, eu crio problemas. Então, por exemplo, com relação aos meus amigos, eles tinham uma série de regras com relação, por exemplo, à própria questão dos horários, que eles sabiam o fator da previsibilidade, eles quebravam essa regra e isso acabava sempre criando conflitos. Qual que era a solução, digamos assim? Como não tinha nenhuma intervenção específica, né, do ponto de vista prático, às vezes a situação se normalizava com o tempo. Então ocorria tanto conflito, que eles cansavam e eu cansava. E também, ao mesmo tempo que ocorria isso, eu também fazia tratamento na universidade. Então acabei desenvolvendo com o processo terapêutico uma flexibilidade muito maior com relação a essas coisas. Porque eu consegui identificar que aquilo que me estressava acabava me prejudicando muito mais do que o ambiente social, que estava teoricamente me atrapalhando, as pessoas que eu via como erradas. Na verdade, quem era prejudicado era só eu. Então eu fui criando certas válvulas de escape com relação a isso. Eu vejo assim que definitivamente há essa tendência entre autistas de seguirem regras mais explicitamente do que outras pessoas, né? Assim, por exemplo, é feio mentir, por exemplo. E aí, então, ok, se é feio mentir, então eu não vou mentir em nenhuma hipótese, por exemplo, né? Há uma tendência entre pessoas no espectro a seguirem mais rigidamente isso. Da minha infância e adolescência, definitivamente eu segui essas regras sociais, mas ao mesmo tempo as regras sociais conforme você vai envelhecendo, vão se tornando cada vez mais implícitas, né, na verdade. Às vezes, em algum contexto, uma regra faz sentido, outra regra não faz sentido. Aí, em algum momento da transição, a regra deixou de fazer sentido, ninguém te avisou, e você não sabe por quê, só que todo mundo sente. Então, tipo, eu acho que pessoas, principalmente pessoas típicas, são profissionais em criar regras que são impossíveis de serem seguidas, para elas mesmas, como, por exemplo, em grupo de WhatsApp. Quem é que segue regra de grupo de WhatsApp? Você vai no grupo de Facebook, quem é que lê regra do grupo do WhatsApp, de grupo de Facebook que segue isso? Mas as pessoas gostam de criar regras. E são profissionais em criar regras que elas não cumprem. E, bom, como eu resolvo isso? Estudando ciência. A análise do comportamento é justamente essa parte da ciência que estuda comportamento humano. Então, por que eu vou pedir conselho para alguém se eu posso estudar ciência sobre como humanos se comportam? Então, essa é a minha estratégia. Eu estudo análise do comportamento para socializar melhor, para negociar melhor, para fazer amigos melhor, para, enfim, ter relacionamentos íntimos melhor. E
Eu literalmente uso isso. Eu realmente vejo que depois que eu comecei a estudar análise do comportamento, as minhas interações sociais melhoraram muito. E eu falo isso, alguém fala assim, não, mas isso aí é que ciência é uma teoria, né? Na prática é outra coisa. Não, a teoria só é teoria porque funciona na prática. É você que não entendeu. Então eu me empenho bastante nisso. Essa é claro que eu sei que é um aspecto atípico, né? Claro, mas eu realmente, sendo totalmente honesto e sincero, é assim que eu melhoro minha flexibilidade com regras sociais, entender melhor os contextos sociais e interagir melhor. Vocês demonstram autocrítica e autoconhecimento impressionantes. Como chegaram a isso? A gente aprende com o tempo de autocrítica, de reconhecer os próprios erros e acertos. Isso depende de cada pessoa, de fazer autocríticas. Mas na minha opinião, eu acho que demora um tempo para perceber isso e reconhecer. Mas eu acho que depende de como a pessoa se olha, não só por fora, mas também por dentro, de fazer a própria autocrítica. A autocrítica é uma faca de dois gumes quando se trata de autismo, porque ao mesmo tempo que a autocrítica te ajuda muito a você se identificar o seu lugar no espaço, as suas credenciais, aquilo que você está permitido a chegar com relação a temas, enfim, ao jogo social, também te faz a se julgar excessivamente. E isso é muito comum entre pessoas dentro do espectro, pelo menos as que eu conheço pessoalmente, que eu convivo. Tem pessoas que cometem um erro social em algum momento da vida, sei lá, com 12 anos de idade, e a pessoa fica relembrando isso o resto da vida e sofrendo por aquilo que acontece. Isso é muito comum entre pessoas do espectro. Um erro digamos assim, é o fim do mundo, basicamente. Então isso é bastante problemático. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci, se eu lembrar eu falo de novo. Eu acho que justamente que me possibilita, primeiro, psicoterapia, né? Definitivamente é algo que ajuda bastante. Anotar os próprios comportamentos, observar isso é um exercício da psicoterapia, mas que vocês podem fazer isso também. Então, ter um diário sobre coisas que agradam e desagradam. Isso é um exercício básico que qualquer pessoa pode fazer, mas que a longo prazo você olha seus próprios registros e você passa a ter uma visão diferente sobre você mesmo. Isso é incrível, é impressionante. O quanto você pode mudar, independente se você tem transtorno, se não tem, qual idade que é, você se observar sob essa perspectiva de registros, né, a longo prazo, te dá uma perspectiva diferente sobre si mesmo. Então isso é um exercício que me ajudou bastante. E também, é claro, a questão do diagnóstico em si, né? Quando eu estudo o diagnóstico, eu entendo melhor as causas, as explicações dos meus próprios comportamentos e, por consequência, tenho mais previsibilidade sobre o que vai me agradar, desagradar e coisas do tipo. E, bem, novamente, estudar análise do comportamento também me ajuda a entender melhor os meus próprios comportamentos. Então, dessa maneira que eu vejo que eu consegui desenvolver essa compreensão sobre mim mesmo. A pergunta tinha um pouco a ver com a questão do autoconhecimento, né? E como eu tinha falado um pouco antes, o diagnóstico me ajudou muito nisso. Porque eu não só internalizei, observei a mim mesmo, como eu comecei a frequentar a comunidade do autismo, ver outros autistas, e eu comecei a ver certos comportamentos neles de forma externa, que em certa medida eu também tinha, mas que eu não conseguia perceber porque era uma questão interna. Então, por exemplo, uma dificuldade que eu percebi entre pessoas do espectro é que, na verdade, eu acho que é uma tendência quase no comportamento, que é a questão de você viver em bolhas, né? A gente constrói conceitos muito duros, né, com relação à vida, nossa visão de uma inflexibilidade para poder lidar com o olhar do outro, com uma vida que é diferente da nossa. Então eu acho que essa questão da autocrítica vem um pouco disso também. Eu acho que a convivência dentro da universidade, né, que é um ambiente que tem pessoas diferentes, que vêm de diferentes níveis socioeconômicos, que vêm de contextos diferentes, que vêm às vezes até estrangeiros. Então esse convívio com o diferente ajuda muito a estimular esse olhar. Então eu acho que isso é fundamental, assim, do aspecto positivo da autocrítica, né, tirando esse aspecto negativo que muitos autistas também carregam. A gente tem ainda 5 perguntas, então vou pedir para vocês serem bem objetivos agora nas respostas. Tiago e William, como vocês entendem a inclusão por políticas de cotas
e ser visto como diferente ou entrar no mercado de trabalho sem que sabiam que vocês têm Asperger, que são Asperger. Já viveram esses dois casos? Quais as diferenças? Ou melhor, como é a interação com as pessoas em dois casos? Quando vocês não sabem que vocês são Asperger e quando sabem do diagnóstico? Tipo, quando chegam em um grupo, nos primeiros dias de trabalho. Peraí, vamos por partes. Vou responder primeiro essa segunda que está mais fresca na cabeça. Não, vou responder a primeira porque a segunda eu já esqueci, desculpem. Sobre a questão do... Gente, é porque a pergunta foi tão longa que eu me perdi aqui completamente. A primeira pergunta era sobre... É que, na verdade, vocês dois inclusão. ingressaram no mercado de trabalho sem ter o diagnóstico. Sim, em todos os casos eu só falei do diagnóstico. Nessa atual empresa eu só conversei sobre o diagnóstico há uns 2 meses. Então, nesse aspecto, eu não tenho muito o que dizer. A primeira pergunta foi sobre a questão da inclusão, né? Sobre a questão das cotas. Política Agora eu lembrei. de cotas. Sobre a questão das cotas, eu penso o seguinte. Isso envolve a própria temática do Dia do Orgulho Autista, né? Tem gente que é contra, enfim, tem uma série de questões que envolvem isso. Eu penso o seguinte, numa sociedade ideal, né, se a gente pensasse numa sociedade que aceita a diferença de uma forma muito tranquila, a gente não precisaria de dia de orgulho nenhum, sabe? Ser neurodiverso seria igual você ter um nariz. Alguém se orgulha de ter nariz? Todo mundo tem nariz, né? Mas por que existem essa ferramenta do orgulho? Por que existe a ferramenta das cotas? É uma compensação, a ferramenta de compensação, que é claro, tem suas imperfeições, tem suas críticas, mas é uma ferramenta de compensação para compensar algum erro que existe dentro da sociedade. Com relação ao Dia do Orgulho Autista, é de você entender o autismo sobre uma ótica diferente, porque não interpretar o autismo como necessariamente uma doença, muito mais uma questão de identidade, por exemplo. Então, essas ferramentas, elas existem porque existe preconceito, porque existem certas limitações. E é isso, assim, de forma geral. Acho que o William pode dar uma resposta mais técnica, sendo ele da educação. Na verdade, como a gente está com tempo limitado, eu vou deixar só para a sua resposta, vou ir para outra parte, que falava sobre as interações, né? As primeiras interações, quando eu encontro uma outra pessoa que não necessariamente sabe que eu sou autista, como que é isso, né? Eu vejo que justamente tem muito a ver com a temática desse dia, né, que é o Dia do Orgulho Autista, porque a comparação que eu quero fazer aqui por exemplo, quando alguém chega para você e fala assim, eu sou de touro, porque eu sou de sagitário, porque eu sou de leão, por exemplo, e ninguém realmente questiona, não, mas será que ele é de leão mesmo? Será que... Sabe? Então por que é tão fácil a gente falar sobre signos e astrologia na sociedade? É tão difícil quando eu chego e falo assim, porque quando eu preciso falar, porque eu sou autista. Será que você é autista mesmo? Será que é isso? Porque eu sou autista também, então. E coisas do tipo assim. Então, essas coisas cansam, e sim, isso é muito comum. Atualmente, eu sou alguém que não lido bem com isso, desde que eu me propus a ser uma pessoa pública, a falar publicamente sobre autismo. Então, obviamente, pessoas vão questionar, nossa, mas ele está falando, então ele não deve ser autista. Nossa, mas ele trabalha, então ele não deve ser autista. Né? Isso é constante, todos os dias. Todos os dias eu ouço uma pessoa pela internet falando que eu não sou autista. E então eu vejo, na perspectiva da interação social com a pessoa que ainda não me conhece, eu tento ir de uma forma mais diferença apenas pela diferença. Né? Conviver até que as diferenças vão se revelar. E quando se revela pertinente, fala assim, sou diferente porque eu sou autista. E aí eu explico. E geralmente essa é a minha estratégia. Parabenizamos as suas conquistas profissionais. E hoje, pensaram na programação na vida conjugal? Na vida conjugal, sim, eu tenho o desejo, mas por enquanto a chama está um pouco pequena, mas quando ela subir, aí sim, se Deus quiser, eu vou ter a minha alma gêmea. Eu tenho esse sonho no futuro. Eu não gosto muito de responder sobre relacionamentos, principalmente agora que eu falo publicamente sobre autismo, porque para você falar de relacionamentos, você envolve uma pessoa que nem sempre te autoriza a falar sobre ela publicamente por aí. Então eu posso falar de uma forma geral que eu tenho relacionamentos, comparado com os meus amigos, eu não vejo assim desvantagens, eu não vejo que eu tenho mais dificuldade que eles. No início sim, mas eu fui desenvolvendo um certo traquejo à medida que eu fui interagindo. E no momento eu não penso na questão dos relacionamentos, porque eu acho que eu preciso primeiro estabelecer algumas metas acadêmicas, primeiro, como por exemplo o mestrado, que é uma prioridade muito maior para mim. Administrar relacionamentos custa tempo, custa dinheiro e é complicado.
Estou saindo agora de um relacionamento de longa data, na verdade, né? Eu namorei com uma garota por 6 anos. Eu posso falar sobre ela tranquilamente, porque, enfim, ela sabe sobre o meu trabalho, coisas do tipo. 6 anos e alguma coisa, 6 anos e meio quase. E, enfim, a gente tinha uma união estável, a gente até chegou a morar junto por um tempo. A gente tinha vários planos e coisas do tipo, mas em algum certo momento, especialmente também, ironicamente, pelas questões do meu hiperfoco, pelas questões de ter esse pesar enorme, rigor sobre as coisas que eu produzo na questão da ciência e pesquisa, e como isso foi me distanciando, digamos assim, cada vez mais dos interesses em comum que uma vez uniu a gente, né? E os objetivos foram ficando mais distantes, até o momento que a gente decide, de uma maneira bem elegante, na verdade, de uma maneira bem madura, adulta, que seria melhor a gente não ter, né, esse relacionamento, e que faria mais sentido a gente estar com outras pessoas que possam trilhar caminhos mais semelhantes, né, entre a gente. Então, nesse momento, definitivamente não há espaço para pensar, imaginar com outra pessoa, nesse momento, apesar de que, assim, eu sempre estou pensando em pares, na verdade, sempre estou pensando em companheiras. Só que definitivamente há uma tipicidade sobre as coisas que eu gosto, sobre a maneira que eu gosto de falar sobre as coisas, e esse hipercritério eu acho que eventualmente me afasta das pessoas, e principalmente em relações mais íntimas, né, nesse caso. E acredito que sim, um dia definitivamente estarei casado e sustentável com alguém, pretendo. Só que nesse momento eu não consigo pensar nisso viavelmente. Essa pergunta é exclusiva para o William. Como foi encarar a oportunidade de estudar no exterior? Foi sozinho? O que fez lá? Como foi a experiência? As diferenças definitivamente eram que, nossa, a gente está na Califórnia, vamos explorar outros lugares. E eu estava mais focado em, nossa, olha como é legal a sensação de você fechar uma porta enquanto está nevando lá fora e tem ar quente aqui dentro da casa. E aí eu ficava fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando a porta diversas vezes, porque eu queria sentir essa sensação de como é legal esse contraste de temperaturas ao fechar uma porta. E os meus outros amigos, né, que eram estudantes, que dividiam um apartamento comigo, estavam mais focados em viajar. Algumas viagens, de fato, eu fiz com eles, mas foram tipo 50%, 40% das viagens, a maioria eu não fui, porque, enfim, eu estava hiper focado em outras coisas, que eu poderia fazer no meu quarto. E foi uma experiência ótima, na verdade, no geral, apesar de que a socialização, sim, teve vários problemas, inclusive vários problemas que as pessoas ficavam bravas comigo e eu não sabia por quê. Isso é muito... não é incomum entre pessoas com autismo, que eventualmente você faz alguma coisa e você não entende por que você está magoando outra pessoa, e você só descobre quando ela está muito brava com você e gritando com você. Isso aconteceu umas 10 vezes ao longo de um ano assim comigo, tipo, umas 10 vezes. E nesse sentido, é claro, contexto, mesmo se eu não fosse autista, todas as pessoas brigam, a gente sabe como é que é, isso é comum. Mas eu acho que no meu caso específico, eu era definitivamente a pessoa que mais fazia coisas sem saber que eu estava fazendo coisas que incomodavam as outras pessoas. E eu não conseguia... Até hoje tem coisas que eu não consigo compreender sobre isso. Então essa foi... Então, eu sei que uma vez eu estava, por exemplo, sei lá, cortando morangos na cozinha, e aí chegou alguém e começou a apontar o dedo na minha cara, falando assim, William, você tem que me respeitar. Você acha quem é você para não me respeitar e etc, porque eu sou mais velho e tal, e a gente tem que se respeitar também, você tem que ter respeito por mim. E eu fiquei assim, eu não sei o que eu fiz. É literalmente isso. Na minha perspectiva foi assim que eu vivenciei a situação. Mas eu imagino que em algum momento eu devo ter falado alguma coisa, ou em algum momento eu devo ter pegado algum item dele, talvez. Eu realmente não sei. Esse é o ponto. Esse é o ponto do autismo, né? Então, essa é uma das reações, exemplo de reações explosivas, por exemplo. Mas, bom, de resto, isso. O que vocês acham que deveria mudar no país para ter uma melhor inclusão do autista? Práticas baseadas em evidências. Ponto. É isso que a gente precisa, ao meu ver. Se você vai numa farmácia, ou você está com febre, você vai numa farmácia e compra um remédio
para febre, você espera que esse remédio vá de alguma forma ajudar na sua febre, certo? E como você se sentiria se esse farmacêutico chegasse para você e falasse assim, não, vou dar uma pílula com farinha aqui, água e farinha para essa pessoa. Porque, na minha opinião, funciona. Funcionou para mim. Para ela vai funcionar também. Ela vai lá te dar uma pílula. Como você se sentiria sobre isso? Provavelmente lesado, certo? Então, porque você quer evidências sobre o que funciona e não funciona. Você quer um remédio que definitivamente tem evidências. Você não quer um placebo, você não quer uma farinha. Hoje em dia, na educação, há espaço, e muito espaço, para placebo, para essa pílula com água com farinha. E justamente o meu esforço todo sobre autismo, eu não vou descansar até o ponto que a gente conseguir minimamente alguma vitória nesse sentido, de que práticas baseadas em evidências sejam disseminados no curso, o problema é em diversas camadas. No curso de formação profissional, elas devem ser disseminadas fidedignamente, elas devem ser possíveis de serem aplicadas em contexto escolar. A escola deve ter infraestrutura suficiente para você conseguir aplicar isso. Os livros didáticos têm que estar certos, porque, pasmem, eles estão errados. A gente tem conhecimento científico, ele geralmente está em literatura estrangeira, e ele vem para o Brasil traduzido ou escrito errado. E eles estão formando os profissionais hoje dessa forma. Então, assim, para mim isso é um nível de absurdo tão grande. E é claro, isso eu estou falando apenas de uma das questões, né, a questão da educação. E eu acho que essa é o ponto-chave. Mas trabalho, questões de cotas, formas de ingresso, mercado de trabalho, são todas as outras áreas também importantes que outras pessoas, outros ativistas que eu conheço também estão contribuindo para essa. No meu caso, o que eu vejo que é mais importante é o comprometimento com práticas baseadas em evidências para a educação de pessoas com autismo. É isso que eu realmente acredito nisso, que é o que vai melhorar a inclusão do país. Só para acrescentar, na verdade eu acho que esse é o ponto mais importante, mas eu como jornalista, eu penso no peso que a informação traz, né? E agora, de uns tempos para cá, você tem melhorado bastante, pelo menos com relação ao autismo, a quantidade de conteúdo que é publicado sobre autismo, tanto por parte de profissionais, quanto por parte de mães, quanto por parte de outros autistas. E agora o que a gente precisa é, pelo menos num contexto mais interno de autismo, é de uma comunidade mais responsável pela qualidade da informação, porque isso chega longe. Vou pedir para vocês deixarem cada uma última mensagem para a plateia, enfim, fazer um encerramento cada um. Olha, isso daí de compartilhar minha trajetória sobre conviver com o Asperger é bem importante, porque posso dar uma mensagem, mas também dar um buzz, uma repercussão, e é bem importante isso compartilhar, tu desabafar um pouquinho sobre como tu descobriu o diagnóstico do autismo, contar sobre a infância, o colégio, até a história na faculdade, a vida profissional. Eu acho que deixa uma mensagem de aumentar, de dizer, nós estamos aqui, isso daí de dar repercussão para as pessoas com deficiência do autismo. Isso daí é para nós passamos uma mensagem de que passamos tratados como pessoas normais, não como pessoas com deficiência. Então, acho que para mim foi uma experiência bem bacana compartilhar minha história com todos que estiveram aqui hoje. Eu acho que a chave, quando a gente fala de deficiência, é a autonomia, né? Principalmente com relação ao autismo, em que, pelo menos dos últimos anos para cá, tem se aumentado a discussão com relação ao autismo entre adultos, porque o autista, né, quando se falava em autismo infantil, o autista cresce. Agora que também estão surgindo alguns primeiros autistas idosos, então pensar a autonomia dessas pessoas é um ponto importante. E aí é uma longa discussão que, enfim, né, esse evento é mais introdutório. Eu queria fazer um jabazinho, digamos assim. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um podcast sobre autismo.
que é organizado por autistas. E para quem quiser ouvir podcast, tá nos aplicativos, geralmente de podcast. Também tem no Spotify, tem no Apple Podcasts, Google Podcasts. O nome do podcast chama Introvertendo. E quem quiser acessar o projeto diretamente, tem o nosso site, que é introvertendo.com.br. Nós temos nossas redes sociais, quem pode acompanhar tem Facebook, Twitter, Instagram, só procurar por Introvertendo que acha facilmente. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar é: se você passa mais tempo vendo coisas sobre horóscopo ou sobre signos e não passa tanto tempo tentando entender transtornos e condições e deficiências de outras pessoas, reavalie e reconsidere o tempo que você tem focado e as suas prioridades sobre o que você quer saber, quer compreender sobre outras pessoas, né? E, bem, é muito prazeroso estar aqui, enfim, nesse evento. Eu realmente quero dizer obrigado para a Vivian pela oportunidade de estar aqui e de compartilhar toda essa minha história e mensagens que eu acredito que são realmente importantes. Se vocês quiserem acompanhar mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube chamado, novamente, Um Canal Sobre Autismo. É bem fácil, só digitar no Google Um Canal Sobre Autismo, já é o primeiro link. E lá, enfim, vocês podem me ouvir falando sem parar, porque eu gravo bastante. Então, muito obrigado pela atenção de todos nesse dia.